Fala galera, tudo bem pessoal? Vamos aí para mais uma aula de educação física. Vamos dar continuidade aí à nossa aula teórica de basquete, que será o conteúdo para a gente estar aplicando a nossa avaliação, para a gente fechar o nosso trimestre aí, tá bom? Então, na primeira aula tivemos a aula falando sobre a origem, a história, falamos um pouco sobre os nossos ídolos do basquete, tanto os nossos ídolos nacionais, né? O Oscar aí, o pessoal, Paula, Hortência, tanto dos ídolos internacionais, que foram os maiores de todos os tempos aí, tá bom? Falamos da história, como surgiu e tudo mais. Nossa segunda aula foi a aula dos fundamentos, que eu já passei essa aula para vocês lá na quadra, para ficar mais fácil aí de entender, de estar interpretando aí os fundamentos do basquete. Hoje a gente vai falar sobre um pouco das regras do basquete, tá? Mas antes da gente entrar nas regras, eu preciso falar de um fundamento que não foi falado na nossa aula passada, devido à questão dessa quarentena aí, dessa pandemia que a gente está passando. Vocês lembram que teve um aluno, foi um aluno nosso da escolinha, e agora até trabalha com a gente lá. Ele nos auxiliou no fundamento passe e rebote, né? E para a gente fazer o fundamento bloqueio, que seria o toco, que é o fundamento que está faltando lá no dia, a gente teria que ter um contato, né? Uma aproximação, e como as normas aí pedem que a gente mantenha a distância, eu acho legal a gente seguir isso até nas nossas aulas, tá bom? É claro que pessoas que a gente tem um convívio diário em casa, no caso, você vai aproximar e tudo, mas se não for aquela pessoa que você tem um convívio diário, você tem que manter a distância. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse fundamento que ficou faltando, tá? Que é o bloqueio. E na gíria do boleiro de basquete, no papo de boleiro, na conversa dos jogadores de basquete, você não vai ouvir falar, eu estou treinando um fundamento bloqueio, não. Ele vai falar, eu estou treinando dar toco, certo? Então seria a mesma coisa. O nome específico seria bloqueio, mas o nome popular aí seria o toco, tá bom? Então, pessoal, o que é o toco, o que é o bloqueio no basquete? Esse fundamento é um fundamento defensivo, certo? Ele ocorre na defesa. E como que ocorre esse fundamento toco? O toco nada mais é do que você mudar a trajetória de um arremesso, certo? Lembra do fundamento arremesso? A pessoa arremessa a bola no aro. O que é o toco? O que é o bloqueio? É você interceptar esse movimento, essa trajetória da bola, certo? E tem um momento certo para isso. Se a gente for pensar, vamos supor que o arremesso está saindo aqui da ponta do meu dedo, certo? E esse arremesso, para ele chegar até o aro, para você concluir o arremesso, ele faz uma parábola, a trajetória da bola, certo? Ele sobe e desce. O tempo exato de você dar o toco, executar o fundamento bloqueio, após a bola sair da mão do jogador que arremessou até a sua ascensão. O que é ascensão? Durante a subida da bola, a subida da trajetória da bola. Após o momento que a trajetória da bola já está descendo, esse jogador não pode mais bloquear a trajetória da bola. Então tem que ser no momento que a bola está subindo, certo? Em ascensão. Nesse momento que a bola está em ascensão, se um jogador rela na bola, segura a bola, dá um tapa na bola, mudando a direção, impedindo que essa bola caia dentro do aro,
esse jogador executou o fundamento toco, o fundamento bloqueio. Professor, por que ele não... e o que acontece se ele tocar na bola quando a bola já estiver descendo em direção ao aro? É uma penalidade, a regra, certo? E aí é dado ponto para a equipe do jogador que arremessou. Ah, professor, mas a bola ainda está no ar. Ela está apenas descendo, mas ninguém tem certeza que a bola irá entrar na cesta, certo? Mas a punição para o atleta que executa o movimento, executa o fundamento toco, quando a bola já está na descida da sua trajetória, a penalidade é dar os pontos para o jogador que arremessou a bola, para a equipe adversária. Tá? Então, pessoal, o toco é isso, é você dar um tapa, segurar, resvalar, é você mudar essa trajetória do arremesso. Lembrando que você só pode relar na bola quando essa trajetória estiver em ascensão, estiver na subida ainda, tá bom? Então, o fundamento que ficou faltando é esse. Espero que vocês tenham entendido aí, valeu? E agora a gente já vai entrar lá na nossa aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre regras, beleza? Então eu separei alguns tópicos aqui. O primeiro tópico que a gente vai falar é quadra de jogo. Todo esporte tem uma metragem oficial para cada esporte. Então, o futebol de salão, que é o futsal, tem uma metragem de tamanho, o handball tem uma metragem, o vôlei tem uma metragem, o basquete tem uma metragem. Então, qual que é a metragem oficial do basquete? Então, vamos imaginar aqui a minha agenda, certo? Ó, comprimento, largura, certo? Então, a quadra seria um retângulo. Então, a quadra de basquete ela tem 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Esse é o tamanho oficial da quadra de basquete. Então, 28 de comprimento, 15 metros de largura. Qual é a altura do aro da minha cesta? Qual é a altura que fica o aro da cesta? Certo? A altura do aro oficial da cesta é de 3 metros e 5 centímetros de altura. Certo? Então, a altura que o aro tem que ter oficial é de 3 metros e 5 centímetros de altura, tá bom? Uma coisa que eu não queria esquecer de falar para vocês, que é bem interessante, é o seguinte: quando a gente está jogando, por exemplo, futebol, se a bola rola sobre a linha lateral ou a linha de fundo, certo? Que é a linha que tem na extremidade da quadra, essa bola está dentro de jogo. Se um jogador de vôlei ataca uma bola e essa bola pega em cima da linha do campo adversário, ele concluiu o ponto. Em cima da linha faz parte da quadra, é dentro. A linha é considerado dentro da quadra. No vôlei, no futebol, no handball. No basquete não. Se o jogador pisa sobre a linha do basquete, ele está pisando fora da quadra. Se a bola quica em cima da linha do basquete, essa bola quicou fora da quadra, certo? Então tem essa diferença aí o basquete para os demais esportes praticados aí em ginásio, tá bom? O outro tópico que a gente vai falar é sobre tempo de partida, certo? Eu gosto muito de usar outros esportes como exemplo, principalmente os esportes que a gente tem mais contato, que no caso seria o handball, o futebol, né? A gente tem mais contato na nossa escola. Então, eu gosto de usar exemplos para vocês entenderem. Aqui no tempo da partida, eu também vou usar o exemplo. O futebol de campo, vamos usar o futebol de campo, que a gente vê na televisão e a gente tem contato aqui na nossa escola. Ele tem 2 tempos de 45 minutos, certo? Então tem um tempo de 45 minutos, um intervalo de 15 minutos e outro tempo de 45 minutos, correto? O basquete,
ele é dividido em 4 quartos, ou seja, 4 tempos de 10 minutos, certo? Então, um quarto 10 minutos, segundo quarto 10 minutos, terceiro quarto 10 minutos, quarto quarto 10 minutos, certo? Então, são 4 tempos de 10 minutos. E os intervalos do basquete? Então, vamos lá, presta atenção. Após o término do primeiro quarto, tem um intervalo de 2 minutos, certo? Isso, 2 minutos. Após o término do segundo quarto, tem um intervalo de 15 minutos, certo? 15 minutos. Após o término do terceiro quarto, tem um intervalo de 2 minutos novamente. E após o término do quarto quarto, termina a partida. Professor, mas por que após o término do segundo quarto tem um intervalo maior? Porque a gente chegou na metade da partida, certo? Então, se a gente tirar primeiro, segundo quarto, terceiro e quarto, o meio, a gente está na metade da partida. Então, por isso tem esse intervalo maior. Esse intervalo de 2 minutos entre o primeiro e o segundo quarto e entre o terceiro e quarto é um intervalo mais para o técnico organizar a equipe, falar um pouco sobre tática de jogo, organizar uma coisa ali. E esse tempo que tem de intervalo de 15 minutos após o término do segundo quarto é aquele intervalo que os jogadores vão para o vestiário, vai tomar uma água, vai descansar, vai trocar aquele tênis que talvez está machucando, vai trocar o uniforme se estiver bem molhado, se rasgou ali um pedaço do uniforme, ele vai ter aquele tempo para trocar, certo? Então esse intervalo de 15 minutos após o término do segundo quarto é o intervalo do meio da partida. Então ele é um intervalo maior, onde as equipes vão para o vestiário para organizar ali, para o técnico dar aquela bronca se a equipe não estiver jogando bem, entendeu? Então por isso que tem essa diferença. Então são 3 intervalos. Primeiro intervalo, 2 minutos. Segundo intervalo, que é na metade do jogo, 15 minutos. Terceiro intervalo, 2 minutos novamente, tá bom? Após a gente falar sobre o tempo da partida, a gente vai falar sobre pontuação. Quais são os valores de pontuação de arremesso no basquete? Temos arremesso de 1 ponto, de 2 pontos e de 3 pontos. Ah, professor, mas quando é um arremesso de 1 ponto, quando é de 2 pontos e quando é de 3 pontos? Então eu vou começar pelo arremesso de 3 pontos, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, certo? O arremesso de 3 pontos, ele é executado fora da área dos 3 pontos. Lá na quadra vai ter uma marcação, certo? Vai ter um semicírculo que tem o nome de linha dos 3 pontos. Se eu arremesso atrás dessa linha de 3 pontos, em qualquer lugar da quadra que eu esteja atrás da linha dos 3 pontos, é considerado um arremesso de 3 pontos. Se eu arremesso a bola dentro da linha dos 3 pontos, em qualquer parte desse semicírculo, que eu esteja dentro da linha ou sobre a linha dos 3 pontos, é considerado um arremesso de 2 pontos. E o arremesso de 1 ponto, a gente já aprendeu sobre ele, que é o lance livre, que a gente usou como exemplo de fundamento na aula anterior. Então, o arremesso de 1 ponto, lance livre, arremessos de 2 pontos, dentro da linha dos 3 pontos, arremesso de 2 pontos. Arremesso de 3 pontos em qualquer lugar da quadra, fora do semicírculo dos 3 pontos. Ok? Deu para entender? Depois eu vou tentar colocar uma quadrazinha aí, um desenho do lado no vídeo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Passando aí o próximo tópico, o próximo tópico é sobre faltas no basquete.
O basquete é diferente do futebol, é diferente do handball, tá? Do vôlei que tem cartão, certo? No basquete não existe cartão, mas existe 4 tipos de faltas. Quais são elas? Eu vou falar as 4 agora e depois eu vou dar um exemplo de cada uma. São falta pessoal, falta técnica, falta antidesportiva e a falta desqualificante, certo? Então, falta pessoal, falta técnica, falta antidesportiva e falta desqualificante. Professor, o que é uma falta pessoal? Pessoal, a falta pessoal é uma falta normal de jogo. A gente pode dar um exemplo: o jogador da equipe A está correndo com a bola. O jogador da equipe B tenta tomar a bola dele e dá um tapa, resvala sobre o braço do jogador que está com o domínio de bola. Falta. O árbitro vai dar a falta, uma falta pessoal, uma falta normal de jogo. Podemos dizer assim. É uma falta normal, certo? Isso é uma falta pessoal. O jogador foi fazer um arremesso e o jogador que estava marcando ele deu um tapa na mão dele no momento que ele fez um arremesso. Falta pessoal. Aquela falta foi uma falta normal de jogo, é um lance de jogo, certo? Ocorreu a falta, mas é um lance normal de jogo. O jogador teve o intuito de pegar a bola, de interceptar o arremesso, certo? Então foi uma falta pessoal. O que é uma falta técnica? A falta técnica do basquete, pessoal, é quando o jogador usa um recurso ou usa de uma forma para atrasar o jogo. É uma coisa que não faz parte do jogo. Por exemplo, eu fiz a falta no jogador. Esse jogador que sofreu a falta, ele pega a bola, joga a bola para o árbitro liberar a batida da falta. No momento que ele vai jogar essa bola para o árbitro, eu que fiz a falta nele, intercepto a bola, dou um tapa na bola, mudo a trajetória da bola para que essa bola demore chegar lá no árbitro. Entendeu? Ele está atrapalhando o decorrer normal do jogo. Então, atrasando o jogo. O jogador vai posicionar para bater um lateral, o adversário vem e posiciona de uma forma que atrapalha o posicionamento de batida do lateral. Então, isso é uma falta técnica, certo? Falta antidesportiva, certo? O que é uma falta antidesportiva? É quando o jogador que vai executar, que vai fazer essa falta, tem o intuito apenas de fazer a falta. Ele não tem o intuito de tentar roubar a bola, de interceptar a bola que vai ser arremessada. Não, ele vai apenas no intuito de parar a jogada. O jogador sai correndo no contra-ataque e eu estou correndo atrás dele marcando. Eu sei que eu não vou alcançar ele vai chegar livre para fazer a bandeja. Eu seguro, eu puxo esse jogador, ou eu salto em direção a ele, empurrando ele. Então, é uma falta antidesportiva. O nome já fala, anti. É uma falta que você não está deixando o jogo fluir naturalmente. Você faz uma falta no intuito de parar, de atrapalhar o adversário, certo? Então, é uma falta antidesportiva. Esse é um tipo de falta, uma falta forte, um empurrão, um puxão de camisa, certo? No basquete é considerado uma falta antidesportiva. E a quarta falta é a falta desqualificante, que geralmente ocorre quando tem alguma briga, alguma discussão, o jogador faz uma falta forte no outro, aquele jogador que sofreu a falta levanta, empurra o jogador e vira aquele tumulto ali, a arbitragem vem e marca uma falta desqualificante, tirando esses jogadores do jogo, tá bom? Então, isso é a falta antidesqualificante. Então, rapidinho, só relembrando aqui os 4 tipos de falta. Falta pessoal, falta normal de jogo, falta que o jogador fez tentando capturar a bola, ter a sua posse de bola novamente. Então, é a falta normal de jogo. Falta técnica, quando o jogador atrasa o reinício da partida, quando o jogador atrasa alguma execução do adversário, isso é uma falta técnica,
certo? Falta antidesportiva é quando o jogador tem apenas a intenção de parar a jogada, ele vai no intuito de parar, ele não está pensando em retomar a bola, ele não está pensando em ter a posse de bola para ele, não, ele quer apenas barrar o movimento, a progressão do adversário, ele quer apenas parar a jogada, tá bom? E a falta desqualificante, que é aquela falta por briga, por alguma agressão, o jogador está sendo marcado e dá uma cotovelada, faz uma agressão, ou então gera um tumulto, uma briga ali, ele pode levar a uma falta desqualificante, tá bom? Pessoal, então a nossa aula sobre basquete de hoje foi essa. Espero que tenha ficado bem tranquilo e bem claro para vocês entenderem. Eu vou estar assistindo esse vídeo, o que eu puder colocar a mais aí no vídeo para que facilite a compreensão de vocês, eu farei isso, tá bom? É importante dizer, pessoal, assistem os vídeos. Professor, eu já assisti 2, 3 vezes e não entendi aquela parte da falta. Manda um comentário para mim, pergunta, tira sua dúvida, a gente está lá na sala de aula do Google para isso. Escreve lá no comentário, professor, não entendi essa parte, qual é a diferença da falta tal e tal, não entendi. Perguntem lá, pessoal, porque esse conteúdo é o conteúdo da avaliação para a gente fechar o nosso bimestre, tá bom? Valeu? Então a nossa aula foi essa, um grande abraço para todos aí e até a próxima aula.